Ligações químicas, então, são ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Existem outros tipos de ligações, a gente não vai ver hoje. Mas vou fazer aqui o resumo de novo. Um átomo, esse seria um átomo que tem um orbital S, dois orbitais S, o primeiro orbital S seria este azul aqui bem no centro, bem no meio. O segundo orbital 2s seria esse daqui. E tem o orbital 3s. Sim? Tem também orbitais 2p. Significa que qual seria o elemento ou os elementos? Nesse caso, temos um nível 3. Né? Então, procuramos na tabela aqui, nível 1, onde está o hidrogênio, nível 2, onde está o lítio, o nível 3, onde está o sódio e o magnésio. Então, poderia ser um desses dois. Esse daqui, do nível 3, já tem orbitais p. Não temos orbitais p aí. Sim? No primeiro orbital S, ou melhor, o orbital S do primeiro nível, ele pode comportar dois elétrons. O orbital 2s, esse daqui, do segundo nível, pode comportar dois elétrons. Depois vem os orbitais p. 2p são três, não? Já comentamos os três. PC, que seria esse daqui, que está mostrado aí pela seta. PX, que seria esse daqui. E PY, que estaria nesse outro sentido. Então, estamos separados a 90 graus cada um. Cada um desses orbitais pode comportar dois elétrons. Tá? Então, temos orbitais S de qualquer nível energético, seja do primeiro, do segundo, do terceiro. Cada orbital S ele pode comportar unicamente dois elétrons. Qual é a diferença entre os orbitais? O tamanho. O núcleo estaria aqui bem no meio. Então, estamos observando regiões, esses orbitais S, esses orbitais P, são unicamente regiões onde os elétrons passam a maior parte do tempo. Tá? Orbital S comporta dois elétrons em uma esfera. Sim? É uma esfera. Orbitais P são três, PZ, PX, PY. São três, então cada orbital comporta dois elétrons, em total seriam 6 elétrons. D são 5 orbitais, comportam 10 elétrons, e F são 7 orbitais, conseguem comportar 10 elétrons. Então, aqui já dá para saber quantos orbitais conseguem acomodar os elementos do primeiro nível. Então, somamos aqui a unicamente orbitais S, seriam 2 elétrons. Para o segundo nível, quantos elétrons poderiam comportar esses átomos? Então, temos orbitais S, orbitais P, são 6 do S, 6 do P e 2 do S, então seriam 8 elétrons. E aí, podemos fazer as contas desses orbitais. Também havia comentado para vocês do número quântico de spin, que havia uma analogia com os campos magnéticos da Terra. Então, que se o elétron giraria num sentido, ele desenvolveria um campo magnético que estaria dado pela regra da mão direita. Se gira nesse sentido, então estaria para cima, se gira nesse sentido, estaria para baixo. Mas ele está errado, tá? O número quântico magnético é uma propriedade intrínseca das partículas, são várias partículas que tem spin, sim? Entre elas o elétron. Unicamente toma dois valores, mais um meio, menos um meio, a representação para cima ou para baixo. Pronto. Então, este seria o tema, o último tema da prova da unidade 1, seria ligações químicas, sim? E, para iniciar, então, eu trouxe aqui uma imagem de uma solução de açúcar e uma imagem que representaria uma solução de sal.
Ao olho nu, a gente não consegue perceber diferenças, mas sabemos que uma solução de açúcar, ela não conduz à eletricidade. Já uma solução GNaCl, ela consegue conduzir à eletricidade, sim? Mas por que acontece isso? Então, sabemos que o açúcar, uma molécula de açúcar, corresponde a uma açúcar pentose e uma açúcar hexosa, estão unidas aí através deste enlace. Em água, a única coisa que vai acontecer é a solvatação, se estas moléculas de água têm uma polaridade. Sim? Há uma densidade eletrônica sobre o oxigênio, tem cargas parciais. E sobre o hidrogênio tem umas cargas positivas. Então, temos cargas positivas aqui também sobre essa molécula. Aí, as moléculas de água, elas se orientam de tal forma a que haja um maior número dessas interações entre as cargas da água e as cargas desta molécula, solubilizando a molécula. Já no caso da solução de NaCl, temos que a água dissocia os íons. Lembrem desse termo, dissociar. Por que falamos de dissociar? Porque estas cargas já estão aqui, no sólido de NaCl. Esse seria o sólido, e aqui seria em solução. Eu esqueci de colocar aqui o S, que representaria sólido, e aqui a Q, que representaria que está em solução aquosa. Tá? Então, normalmente, falamos que as ligações químicas influem fortemente nas propriedades químicas das substâncias. E devemos saber quais são as características dos átomos que determinam o tipo de ligação que vai formar. Então, podemos ver na tabela periódica e, dependendo da configuração eletrônica, já podemos sugerir. Metais, eles tendem a perder elétrons para os halogênios, por exemplo. Sim, e vão formar, então, uma estrutura parecida com esse cloreto de sódio. São compostos iônicos. Não metais, então, vão formar estruturas mais ou menos igual a essa daqui. Vemos aqui não metais, a maioria, e formam moléculas, ligações covalentes. Então, a característica do átomo indica que tipo de ligação ele vai formar. Também devemos saber de que forma ligações químicas afetam as propriedades. Já mostramos uma aqui, no ligações covalentes, unicamente, formam um composto solvatado, sim? Unicamente. E já um composto iônico vai ter algumas propriedades em solução, diferente das compostos moleculares que têm ligações covalentes. Então, as ligações químicas, elas afetam as propriedades físicas e químicas das substâncias. Os modelos de ligação, dos três que vamos a falar, então, o primeiro é a ligação iônica. Na ligação iônica, vamos a ver que o átomo de sódio, ele tem 3 níveis de energia, e tem um elétron na última camada. Já o cloro, ele tem os mesmos 3 níveis de energia, mas na última camada ele tem 7 elétrons. Observamos o tamanho relativo desses átomos. Sim? Então, o que deve acontecer? Que o sódio perca esse elétron e se transforme em um cátion, com carga positiva. Perdendo esse elétron da última camada, a última camada parece que não está aí. Então, o tamanho do átomo se reduz, por isso o tamanho aqui relativo do sódio. Essa energia de perda desse elétron é chamada de energia de ionização. E a energia para o sódio
A energia de ionização é de 496 quilojoules por mol. Sim? Já o cloreto, ele deveria ganhar o elétron. Sim? Ganhando esse elétron, ele ficaria mais estável. Então, ele libera energia. Por isso, esse valor aqui é positivo e esse valor é negativo, que seria 349 kilojoules mol. Mas há uma diferença aí, precisamos de energia para formar essa ligação, segundo isso daqui. Existe um diagrama que chama diagrama de Bohr-Haber para determinar a energia de rede, sim? E podemos observar que, na realidade, o que acontece é que o composto gerado ele vai ter tantas interações entre as cargas que estabilizam o sólido e facilitam a formação desses compostos cristalinos. Então, temos aqui a energia da interação, dessa interação dos íons, sim? Do íon do sódio e do íon do cloreto. É dada por esta equação. A carga do cátion vezes a carga do ânion sobre R. Esse daqui é uma constante. Essa daqui é a constante de permissividade e essa é o π, que é uma constante também. Então, ela se transforma numa constante aí. Então, quanto maior a carga, maior vai ser a energia de atração entre esses dois íons. Então, podemos falar, no caso dos alcalinoterrosos, eles têm carga mais um. Quando passamos para dos alcalinos, quando passamos dos alcalinos para os alcalinoterrosos, que têm carga 2 mais, observamos que aumenta a energia quase que no dobro. Sim? Então, quando aumenta a carga aqui, vai aumentar a energia de atração desses íons. E esses compostos, essas substâncias, são formadas principalmente por metais e por não metais. Qual é a característica dos não metais? Que tem elevada afinidade eletrônica para receber esse elétron, sim? E elevada energia de ionização. Então, que não seja fácil retirar elétrons dele. E no caso dos metais, que tenham baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. Então, baixa energia de ionização, facilmente podemos retirar elétrons. Baixa afinidade eletrônica, dificilmente vão receber elétrons. Então, conseguem perder esses elétrons facilmente. E uma medida da ligação iônica é dada pela diferença de eletronegatividade. Então, nas tabelas periódicas, normalmente está relatado a eletronegatividade dos átomos. Sim? E normalmente falamos dessa eletronegatividade quando é formada uma ligação. Nesse caso, comparando a diferença de eletronegatividade entre o átomo de sódio e o cloreto, essa diferença deve ser maior ou igual a 3. Nesses casos, falamos que a ligação é iônica. Tá? Essa diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação nos indica que tipo de ligação temos aí. Nesse caso, maior ou igual a 3 é indicativo que a ligação é iônica. Quais são as propriedades de uma ligação iônica? Então, baixa condutividade quando são sólidos. NaCl, sólido, ele não conduz a eletricidade, ele é um isolante elétrico. Mas quando estão em solução aquosa, por exemplo, ou fundidos, sim, a elevadas temperaturas, eles têm íons livres que conseguem conduzir a eletricidade. Lembrem da carga elementar, não?
que seria a carga do elétron, que é a mínima carga que pode ser que uma partícula pode ter. Os compostos iônicos também possuem elevados pontos de fusão. É um indicativo que esse tipo de ligação, da interação eletrostática entre os íons, é forte. Tá? São duros e frágeis, e a maioria são transparentes à luz visível. O que significa transparentes à luz visível? Que eles não absorvem radiação eletromagnética visível. Então, o que significa isso? Ou como poderíamos explicar isso? Que são duros, então aqui temos a representação de um cristal de NaCl. Sim? São cátions do sódio e ânions do cloro. Eles se distribuem de tal forma que tenha maior interação. Quando aplicamos uma pressão, desculpa, o que vai acontecer? Deslocando uma parte desses íons, observamos que as cargas positivas vão ficar mais próximas das cargas positivas e as negativas vão ficar mais próximas das negativas. Aí se desenvolve uma força de repulsão. Essa força de repulsão faz com que esses cristais sejam quebradiços. Então, se quebra o cristal. É fácil quebrar um cristal de NaCl. E eles não absorvem radiação visível, porque na maioria esses elétrons, eles não estão compartilhados, eles estão seguros, presos nos ânions. Sim? No cloro, o elétron do sódio estaria preso aí. Sim? Então, não há como esses elétrons passem a outros estados energéticos e absorvam energia visível. Então, na maioria dos sais, eles são brancos, significa que eles não absorvem esse tipo de radiação. Absorvem normalmente radiações mais energéticas, como a radiação ultravioleta. Já havíamos comentado desta energia entre os dois íons. Então, à medida que aumentamos a carga, aumenta a energia. 4π é uma constante, então quedaria uma constante vezes as cargas sobre a distância entre esses íons. E lembrem que a indutância específica ou constante dielétrica. No vácuo, não há nenhuma substância que consiga separar os íons. Sim, então, no vácuo, esses íons se aproximam sem nenhuma força, sem nenhuma interação que iniba que esses dois átomos fiquem juntos. Então, ela apresenta um menor valor, no vácuo apresenta um menor valor de condutividade dielétrica. A água é a substância que apresenta maior constante dielétrica. Significa que ela impede a aproximação desses íons, que separa facilmente esses íons, por isso que esses compostos iônicos são bastante solúveis na água. Então, ele é explicado com esse gráfico aqui. Temos os íons que são dissociados na água. O íon sódio tem carga positiva, significa que os átomos de oxigênio vão envolver esse íon. Já o ânion, que seria o cloreto, vai ser envolvido pelos átomos, principalmente pelos átomos do hidrogênio da água. Então, vemos aqui as diferenças. Né? Temos aqui o cloreto e temos aqui os hidrogênios que estão envolvendo esse ânion. Aqui o contrário, temos o cátion do sódio e mais próximo desse cátion estariam os oxigênios da água.
Então, esse fenômeno é chamado de solvatação. Impede que os íons se aproximem novamente, se juntem novamente. E aqui temos dois exemplos da energia de rede para o NaCl e para o MgCl2. Mg, nesse caso, tem carga 2+. Sim? Por isso, esse valor aumenta muito mais que o dobro, tá? Então, a influência que tem a carga é significativa na energia de rede. No caso do sódio aqui, ele tem uma carga, uma única carga positiva. Da ligação metálica, ela pode ser analisada pela teoria do mar de elétrons, ou pela teoria do orbital molecular, mas a gente vai estudar aqui unicamente a teoria do mar de elétrons. Então, o que nos diz a teoria do mar de elétrons? Que um átomo, nesse caso, vamos utilizar o sódio novamente, tendo um elétron na camada de valência, ele consegue perder esse elétron quando está com outros átomos de sódio. Se perdendo esse elétron, ele ficaria um cátion de menor tamanho, com uma carga positiva. E esse elétron, ele vai formar um mar de elétrons que estaria entre esses átomos. Sim? Isso explicaria várias propriedades, mas esse modelo não consegue explicar outras propriedades desses metais. Então, metais, temos os alcalinos, primeiro grupo, alcalino terroso, segundo grupo, temos os metais de transição, temos esta diagonal aqui, alumínio, germânio, antimônio, que são metais daí para baixo. Tá? Bismuto também é um metal. Com este modelo, que poderíamos explicar um pouco a força da ligação metálica. Então, no caso do sódio, ele tem apenas um elétron que vai aportar para esse mar de elétrons. Sim? Temos uma carga positiva, essa carga positiva do sódio, ele atrai esse mar de elétrons. Mas se temos o magnésio, nesse caso, o magnésio seriam 2 elétrons da camada externa que seriam deixados para esse mar de elétrons. E o cátion teria carga 2+, então a atração seria maior. No caso do alumínio, já seriam 3 prótons, 3 elétrons que iriam para o mar de elétrons, e a carga do cátion seria 3+. Então, a interação seria maior, a força de atração dessa ligação seria maior. Então, poderíamos explicar o incremento da força da ligação. Só que existem algumas exceções que não podem ser explicadas com este modelo. Sim, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio, ele é líquido, não podemos explicar esse fenômeno aí. O cobre, a prata e o ouro, que estão no mesmo grupo, 11. O cobre é amarelo, a prata é prateada, e o ouro é amarelo novamente. Então, esse modelo não consegue explicar isso aí. Na tabela periódica, ou melhor, na natureza, a maioria dos elementos são metálicos. Existem em torno de 80 elementos metálicos. São 118 elementos a partir deixa eu confirmar aqui, do americio, que é o elemento número 95. A partir desse elemento, todos eles foram sintetizados por reações nucleares. Sim? Esses elementos são duros e brilhantes. Sim? A dureza se dá pela interação desses cátions e o mar de elétrons. Mas existem alguns que são macios, como no caso do césio, do rubígio, do potássio.
sim, que eles, no caso do potássio, principalmente, que a gente conhece mais, a gente consegue cortar esse metal com uma faca, facilmente. Por quê? Porque o mar de elétrons tem uma carga menor, e o cátion também tem uma única carga. Brilhantes, eles são brilhantes porque os elétrons do mar de elétrons, eles conseguem refletir a luz, sim, facilmente. São maleáveis, essa explicação vou comentar agora. São condutores da eletricidade e do calor. São bons condutores de eletricidade e calor, porque esse mar de elétrons, ele consegue se movimentar facilmente. Então, eles conduzem a eletricidade, esse mar de elétrons. Não são atraídos com tanta firmeza pelos cátions. Então, eles conseguem fluir entre os cátions. E seria a mesma explicação para a condutividade. Tem elevados pontos de fusão, baixas energias de afinidade eletrônica e baixa energia de ionização. Então, o modelo foi desenvolvido por Drude e Lorentz, sim? E considera os cátions como esferas rígidas, os elétrons mais externos, então eles se perdem para o mar de elétrons, como eles têm baixa energia de ionização, se tornam cátions, e a força de correção depende da carga e depende dos elétrons que foram perdidos para esse mar de elétrons. Quando um metal é golpeado com um martelo, por exemplo, esses elétrons se deslocam sem sofrer, esses cátions, desculpa, se deslocam uns sobre outros sem sofrer interações de repulsão, sim, porque esses cátions, eles não se aproximam tanto. Temos no meio um mar de elétrons que permitem que se desloquem sem que esses cátions se encontrem muito próximos. Tá? Então, essa explicaria a maleabilidade desses metais. Pronto, aqui temos o outro tipo de ligação, que seria a ligação covalente, e a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Temos aqui a representação do átomo de oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, o carbono tem 4 elétrons. Vamos formar aqui o CO2, o composto CO2. Então, normalmente é representada a ligação pelo compartilhamento de elétrons. Estes elétrons, nesse caso, eles são atraídos pelos núcleos, tanto do carbono, que está aqui como átomo central, como pelo núcleo dos átomos de oxigênio, que estão aqui nas laterais, sim? Os oxigênios terminais. Então, esses elétrons da ligação são dispostos entre os núcleos. Sim? E vai acontecer, por efeito da eletronegatividade, que esses elétrons possam passar a maior parte do tempo mais próximo de um núcleo ou do outro. E aí falamos que a ligação é covalente polar, ou, em caso de que os átomos sejam de um mesmo elemento, a ligação será covalente apolar. Nesse caso, os átomos de oxigênio são mais eletronegativos que o carbono. Sim? Portanto, sabemos que a eletronegatividade é uma grandeza escalar, representamos ele uma grandeza vetorial, desculpa, uma grandeza vetorial, representamos ele por um vetor, sim? Ele deve ter uma magnitude e uma direção. Podemos calcular essa magnitude por aquela equação, e sabemos aqui
que o vetor vá no sentido do oxigênio, nos dois casos. Como essa molécula é linear, esses dois vetores se anulam. Portanto, essa molécula é apolar. Tá? Quando formamos ligações covalentes, ou em quais elementos são formadas essas ligações covalentes? Principalmente os não metais. As ligações covalentes polares, então, têm diferença de eletronegatividade entre 0 e 2. Sim? Esse tipo de ligações são conhecidas como ligações covalentes polares. Maiores que 0 e menores ou iguais a 2. Diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação. No caso de moléculas elementares, tem o mesmo tipo de átomo, tem a mesma eletronegatividade, portanto, a diferença de eletronegatividade será 0. E falamos que a ligação é uma ligação covalente apolar. Sim? Existe uma representação, que é a representação de Lewis. Não apareceu aqui. Que seria a representação dos elétrons por pontos. Principalmente os elétrons de valência. São os únicos que são representados aí. Então, normalmente, como escrevemos essa estrutura de Lewis? É um modelo simplificado, desenvolvido por este senhor, no início do século XX, 1916. E ele representa a ligação como compartilhamento de elétrons. Então, escrevemos os símbolos dos elementos, e entre os elementos vamos observar que existem 2 pares de elétrons, indicando que há uma ligação. 4 pares de elétrons significa que há 2 ligações. Então, as ligações podem ser simples, duplas, triplas, normalmente. Sim? E, normalmente, os elementos, a partir do 4, ou melhor, a formação desses compostos, eles tendem a obedecer, cada átomo tende a obedecer a regra do octeto. E a regra do octeto comenta o seguinte: os átomos ganham, perdem ou compartilham elétrons para atingir o número de elétrons do gás nobre mais próximo deles. Então, aqui no caso do bromo, do grupo 13, ele seria uma exceção, não? Porque ele tem apenas 3 elétrons de valência. Então, seria muito difícil ganhar 5 elétrons. No caso do carbono, ele precisa ganhar 4 elétrons para ter a configuração do neônio. Sim? Mas outra pessoa poderia falar, mas ele poderia perder também e chegar na configuração do hélio. Mas perder, cada vez que perde, o átomo vai ficando menor. E a energia para retirar esses elétrons seria cada vez mais difícil, seria cada vez maior. Portanto, ele prefere ganhar, que estabiliza esse átomo. Nitrogênio está no grupo 15, ele tem 5 elétrons de valência, então ele precisa unicamente de 3 elétrons para ganhar a configuração do gás nobre mais próximo, que é o neônio. O oxigênio tem 6, faltariam 2 elétrons. Flúor tem 1, então faltaria 1 elétron. Tem 7, desculpa. O flúor tem 7 elétrons de valência, então faltaria unicamente 1 elétron para conseguir a configuração do neônio. E assim podemos fazer análises com os outros elementos. Então, temos aqui as estruturas de Lewis, as representações para os elementos do grupo, ou melhor, do segundo período. O segundo período tem 2 níveis de energia. Representamos unicamente elétrons de valência. Da tabela periódica, quem indica os elétrons de valência é o grupo. Então, o grupo 1,
um elétron de valência. Grupo 2, 2 elétrons de valência. Grupo 13, 3. 14, 4. 15, que está um nitrogênio, tem 5 elétrons de valência, e assim por diante. Então, esses pontos, ou melhor, as representações de Lewis, elas devem ter o símbolo do elemento e um ponto, ou os pontos vão representar os elétrons de valência desse átomo. Então, no caso do lítio tem 1, berílio tem 2, e assim por diante. Então, lembrem do diagrama de Pauling. Esses seriam os elementos do primeiro nível, unicamente a orbitais S. Quais são esses elementos? Hidrogênio e hélio. Segundo nível, aqui estamos falando de períodos também, não? Essa mesma analogia que podemos fazer aqui. Primeiro período, segundo período. Segundo período, temos orbitais 2s e 2p. Como camadas internas, temos os orbitais 1s, elas estão totalmente preenchidas para o lítio. Mas, em química, principalmente, falamos dos elétrons de valência, que eles dão, ou eles estão relacionados com as propriedades químicas. Sim? Configuração do oxigênio, ou a estrutura eletrônica do oxigênio. Normalmente utilizamos esta representação. Temos o gás nobre anterior, entre colchetes, entre chaves, e temos a configuração dos elétrons de valência. O oxigênio está no nível 2, o anterior gás nobre dele seria o hélio, o gás nobre anterior seria o hélio, o oxigênio, e temos aqui 5, 6 elétrons de valência. A nível 2, temos aqui estas orbitais, 2s e 2p. Então, gente, não esqueçam, este diagrama de Pauling, a tabela periódica, para vocês escrever essas configurações eletrônicas, tá? Então, temos aqui, o 2 representa um nível, 2 em vermelho, essas letras deveriam ser em minúscula, que representariam os orbitais. Essas potências estão aqui representando os elétrons que eles estão comportando cada orbital. Esse unicamente pode comportar 2 elétrons. O P pode comportar 6 elétrons, mas no caso do oxigênio tem unicamente 4 elétrons, tá? Pronto, então, daqui sabemos que o oxigênio pode formar até 2 ligações, sim? Ele precisa 2 elétrons para acomodar na valência e completar o octeto. Os gases nobres, eles já têm o octeto completo. Vem aqui o neônio, tem o octeto completo, tem 8 elétrons na camada de valência, por isso que eles não formam ligações. Existem algumas exceções, tem composto de gases nobres, mas não é tema desse curso. No caso do boro, já comentei, tem uma exceção ainda. E tem outras exceções que vamos ver à frente. Então, temos aqui alguns exemplos da formação de uma ligação. Temos 2 átomos de flúor, cada um com 7 elétrons de valência. Normalmente escrevemos esses elétrons em pares, sim? Um junto do outro, em pares. Tá? E a ligação seria 2 elétrons entre os átomos. Esse estaria representando a ligação. Então, aqui temos uma ligação simples. Aqui o hidrogênio, a mesma história, tem um único elétron na camada de valência, forma a ligação, e temos 2 elétrons, que representaria a ligação covalente entre os átomos de hidrogênio, seria uma ligação simples. Aqui o nitrogênio, com 5 elétrons, e ele formaria uma ligação tripla. Essas ligações podem ser representadas por linhas também. Sim? No caso do hidrogênio, seria uma ligação dupla.
No caso do nitrogênio, seria uma ligação tripla. Observem que aqui no nitrogênio ainda há uns elétrons que não formaram a ligação. Esses elétrons são chamados de elétrons não ligantes. E os elétrons da ligação são chamados de elétrons ligantes. Tá? Então, temos aqui um exemplo. Como escrever a estrutura de Lewis para o CHN. Então, normalmente, a primeira coisa, quando temos, ou melhor, quando formamos ligações de moléculas diatômicas, é fácil, é tranquilo. Mas quando temos mais de dois átomos, como neste caso do HCN, já é mais complicado, sim? Então, devemos seguir umas regras. Nesse caso, temos HCN, e a primeira coisa que indicam aí é escolha como átomo central aquele que tiver menor energia de ionização, que seja o menos eletronegativo. Então, procuramos na tabela periódica qual possui menor energia desses três, menor energia de ionização e menos e que seja o menos eletronegativo. Ele vai ser o átomo central. Sim? Os outros dois serão átomos terminais, hidrogênio e nitrogênio. Depois, comenta o seguinte: determina um número de elétrons de valência totais. Elétrons de valência totais seria somar os elétrons de valência do hidrogênio mais os elétrons de valência do carbono mais os elétrons de valência do nitrogênio. Então, seria 1 para o hidrogênio, 4 para o carbono e 5 para o nitrogênio. Total de elétrons de valência são 10. O outro passo, determina o número de elétrons do octeto totais. Aí devemos imaginar que cada átomo já ganhou o elétron para completar o octeto. No caso do hidrogênio, ele deveria ter 2 elétrons, igual para ter a mesma configuração do hélio. E do carbono e nitrogênio, então eles deveriam ter 8 elétrons na camada de valência para ter a configuração do neônio. Então, em total, esses elétrons do octeto seriam 18. Sim. Agora, determine, é o seguinte passo, determine o número de elétrons ligantes. Então, subtraímos elétrons do octeto menos elétrons totais de valência. Esse seria o número de elétrons ligantes, e a gente já sabe o que são os elétrons ligantes, né? Que são os elétrons que estão formando a ligação. Então, são 8 elétrons. Vamos a expor esses 8 elétrons em pares. Lembrem que cada par representa uma ligação. São ligantes, então vamos a indicar ligações. Cada ligação, 2 elétrons. Então, distribuímos em pares. Iniciamos aqui entre o hidrogênio e o carbono. Temos 2 elétrons, um par, né? Formando a ligação. Já sabemos que o hidrogênio já completou o octeto. Aqui, o octeto do hidrogênio. Entre o carbono e nitrogênio, distribuímos, então, o restante, que seriam 6 elétrons, 3 pares. Sim? E, finalmente, determinamos o número de elétrons não ligantes. Então, já distribuímos estes 8 elétrons, que são os ligantes, subtraímos dos elétrons de valência totais, que são os elétrons que temos aí realmente, menos os elétrons ligantes, daria 2 elétrons. Aí analisamos para qual átomo devemos distribuir esses 2 elétrons. Então, o hidrogênio já completou o octeto. Para o carbono, podemos contar aqui o número de elétrons que tem aqui nessa valência. Então, tem 2 compartilhados com o hidrogênio e 6 compartilhados com o nitrogênio. Significa que o carbono já completou o octeto. Está faltando o nitrogênio. O nitrogênio tem unicamente 6 compartilhados com o carbono. Portanto, esses 2 elétrons são colocados no átomo do nitrogênio. E essa seria a nossa estrutura de Lewis para o HCN.
Temos aqui o exemplo 2, quando a molécula, quando temos uma espécie iônica, melhor, quando temos uma espécie iônica, as cargas, se são negativas, são somadas às valências totais, sim? Eu quero ser o segundo passo, valência total. Sim? Então, essa carga negativa, ela é somada. Se são duas cargas negativas, somamos dois. Se fossem cargas positivas, então subtraímos essas cargas positivas. Temos uma outra medida aqui, que seria a carga formal. A carga formal de cada um dos elementos. E ela mede se um átomo ganha ou perde elétrons na formação de uma ligação. Normalmente, ela é um indicativo da estrutura de Lewis que prefere adotar a molécula. Normalmente, a estrutura seria aquela que possui menor valor de carga formal. Quanto menos carga se desenvolva numa estrutura, ela vai ser mais estável. Sim? E como determinamos essas cargas formais? Então, para cada átomo, determinamos a carga formal. Cada átomo numa molécula. Então, temos carga formal é dada pela seguinte equação: número de elétrons de valência menos o número de elétrons não ligantes menos a metade de elétrons ligantes. Ou podemos indicar aí menos o número de ligações. Sim? Então, no caso do SOCl2, vamos a determinar a carga formal sobre o átomo de oxigênio. Temos aqui o átomo de oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência, estão aqui, menos elétrons não ligantes, então contamos aqui os elétrons que não são ligantes, são esses pares que estão ao redor do átomo de oxigênio. Temos 2, 4, 6. Menos 6, menos o número de ligações, ou menos a metade do número de elétrons ligantes, que seriam esses daqui. Temos 2 elétrons ligantes, a metade é 1, ou seja, número de ligações, não? Significa que o oxigênio tem carga menos 1. Agora, carga formal do cloro. Nesse caso, os cloros têm a mesma estrutura eletrônica aqui. Então, podemos determinar unicamente para um cloreto e falar que para o outro é a mesma carga formal. O cloreto tem 7 elétrons de valência menos número de elétrons não ligantes, que seriam 2, 4, 6, que estão ao redor dele, sem formar ligação. Menos o número de ligações, que seriam esses dois. Então, seria uma ligação. Significa que o cloreto não tem carga formal. No caso do enxofre, temos que os elétrons de valência são 6, menos o número de elétrons não ligantes, que seriam 2, menos o número de ligações, ele está fazendo uma ligação com cada um desses 3 átomos, significa que são 3. O enxofre, nesse caso, tem carga mais 1. Significa que a molécula é neutra, mas tem cargas formais sobre o oxigênio, que tem carga menos 1, e carga formal sobre o enxofre, que tem carga mais 1. Isso dá muita propriedade, ou ela é um indicativo das propriedades dessa substância. Tá? Das estruturas de Lewis, temos aí as estruturas de ressonância. Então, normalmente podemos representar a estrutura de uma molécula desenhando outras estruturas, simplesmente deslocando os elétrons entre os átomos. Então, podemos representar mais de uma estrutura de Lewis para uma molécula. Então, temos aqui o íon nitrato. O íon nitrato tem essa configuração de Lewis, ou essa estrutura de Lewis. Vemos que os oxigênios aqui, esses 2 oxigênios são simétricos, cada um deles tem 6 elétrons não ligantes,
tem apenas 2 elétrons ligantes aqui, com nitrogênio. E esse daqui se diferencia desses outros oxigênios, este átomo de oxigênio, porque ele tem apenas 2 pares de elétrons não ligantes e tem 2 ligações com o nitrogênio. Então, podemos deslocar esses elétrons, sim? Podemos deslocar um par de elétrons do oxigênio entre o átomo de oxigênio e o nitrogênio, para formar uma ligação dupla. Ah, mas aí que vai acontecer? Teríamos um nitrogênio formando 2 ligações duplas com 2 oxigênios e uma simples com o oxigênio restante. Significa que o nitrogênio estaria com mais elétrons, se não estaria cumprindo a regra do octeto. Então, podemos retirar esses 2 elétrons dessa dupla ligação e acomodá-los aqui, igual estão nesses outros 2 átomos. Então, aparece uma nova estrutura. Essa estrutura é chamada de híbrido de ressonância. Sim? E podemos escrever ou desenhar mais uma outra estrutura, que seria essa daqui, fazendo esses deslocamentos dos elétrons. Tá? Então, cada uma dessas estruturas, elas aportam a uma configuração real. Sim? Normalmente, a ligação entre o nitrogênio e o oxigênio, a dupla ligação, ela tem um comprimento de 120 ppm. Sim? Picômetro é 10 a menos 12 metros. Tá? Então, um comprimento bem curto. A ligação simple, ela é de 140 picômetros. E por estudos de análises físicos, a gente consegue medir o comprimento do íon nitrato, e ele é um intermédio desses valores, sim? 124, que corresponderia ao híbrido de ressonância, que seria a somatória dessas estruturas. Para o oxigênio, temos 2 híbridos de ressonância, sim? E observamos que, em uma delas, há um átomo de oxigênio terminal, que está formando uma dupla ligação com o átomo de oxigênio central. E na outra estrutura, temos esse mesmo átomo terminal formando uma ligação simples. Essa seria a representação ideal para as estruturas do oxigênio, para a estrutura do oxigênio. É uma molécula angular com 3 átomos de oxigênio, 2 átomos carregados negativamente e um átomo